Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa prática ancestral que é, olha, uma verdadeira alquimia para o corpo. O nome dela é I Ching Ching. Vamos juntos descobrir como essa prática pode literalmente remodelar a nossa própria estrutura? Para começar, o nome tradicional já diz tudo, né? Não é qualquer coisa, é o clássico da transformação dos músculos e tendões. Um nome que carrega séculos de sabedoria. Isso já dá uma pista da profundidade do que a gente está prestes a explorar. Não é só um exercício, é um método refinado para mudar o corpo de dentro para fora. Tá, mas o que é exatamente o I Ching Ching? Imagina só, é uma sequência que mistura posturas bem firmes com alongamentos muito intensos. Mas o segredo é que a respiração e a mente estão trabalhando juntas o tempo todo. E o objetivo? Fortalecer não só os músculos, o que a gente já espera, mas também os tendões e a fáscia. Sabe? Aquele tecido que conecta tudo no nosso corpo. Então, nosso roteiro para hoje é esse aqui. Primeiro, a gente vai entender essa transformação de músculos e tendões. Depois, vamos ver as 5 regras essenciais que são a alma da prática. Em seguida, uma parte bem prática para destravar o corpo, unificar o movimento e, por fim, a gente fecha entendendo a verdadeira alquimia por trás de tudo isso. E vamos começar pelo mais importante. A primeira coisa para se ter em mente é que I Ching Ching não é uma solução rápida, não tem resultado da noite para o dia. É uma jornada, um projeto de longo prazo para remodelar a estrutura corporal por completo. E a própria tradição nos dá um mapa dessa jornada. Olha que interessante. No primeiro ano, a ideia é restaurar a vitalidade, tanto física quanto mental. No segundo, o foco é melhorar a circulação, nutrir os meridianos. Já no terceiro, vem um grande aumento da flexibilidade. E dali em diante, o trabalho fica ainda mais profundo, nutrindo órgãos e até a medula. É um verdadeiro investimento contínuo na saúde. E como são esses exercícios na prática? Bom, geralmente as mãos ficam abertas em forma de palma. Os movimentos são quase todos feitos em pé e exigem um alinhamento muito preciso da coluna, sempre alongada. E aqui está o pulo do gato, a combinação constante entre força e relaxamento. Mas não é uma força de rigidez, e sim o que chamam de tensão elástica. A gente já vai chegar nesse conceito. Certo. Agora, vamos entrar no coração da prática. Porque para que o I Ching Ching seja mais do que só um exercício físico, ele precisa seguir 5 princípios, 5 regras de ouro que dão espírito para o movimento. São esses 5 pontos que realmente transformam tudo. Começa com o silêncio da mente. Depois vem a lentidão, que é o que permite integrar tudo: músculo, tendão, respiração. A extensão nos leva até o nosso limite confortável, para expandir. Aí vem a pausa, que é um momento crucial onde o corpo se reorganiza de verdade. E por fim, a flexibilidade, que deixa a energia fluir sem bloqueios. E essa frase, nossa, ela ilustra a primeira regra de um jeito brilhante. A imagem é simplesmente perfeita. Não se trata de esvaziar a mente, mas de acalmar, deixar ela tão serena que consiga refletir as coisas com clareza. É essa calma que permite que a energia interna, o famoso Qi, se mova sem nenhum obstáculo. Ok, vamos sair um pouco da teoria e ir para a prática. Vamos usar um exercício como se fosse um laboratório, para sentir na pele como alinhar e unificar o corpo. Vamos aprender a destrancar as 3 grandes placas estruturais do nosso corpo. A grande pergunta é essa, né? Como fazer o corpo se mover como uma peça única, sem quebrar a estrutura no meio do caminho, sem desabar? Pois é, a resposta está em abrir 3 portas ou placas e tem que ser na ordem certinha. A primeira placa, os ombros. A regra de ouro aqui é manter os cotovelos vivos, sabe? Apontando para baixo e um pouquinho para dentro. Quando se abrem os braços, a sensação certa não é de encolher os ombros para cima, mas sim de criar espaço, de alargar a parte de cima das costas. Logo depois, a gente desce para a placa do peito. A ideia aqui não é estufar o peito para frente de jeito nenhum. Pelo contrário, o osso do peito, o externo, deve flutuar para cima e um pouco para trás. Isso cria um volume interno para a respiração, uma abertura que gera espaço, e não uma postura de rigidez. E por último, mas talvez a mais importante, a placa do quadril, a nossa base. O segredo para afundar o corpo do jeito certo é deixar o quadril ceder, como se ele se abrisse. O movimento não vem de empurrar os joelhos para frente, porque isso só sobrecarrega a articulação. É um afundar que enraiza e dá segurança. E olha que maravilha, quando essas 3 placas finalmente se abrem em harmonia, a descida do corpo se sente exatamente assim. O peso não desaba de uma vez, ele escorre, flui de um jeito contínuo, se assentando no chão.
É uma metáfora perfeita para essa integração total do corpo. Agora que as placas estão destravadas, vamos para o próximo nível. A gente precisa entender a geometria que unifica todo o movimento do corpo. E para isso, vamos falar dos 3 anéis. É uma boa forma de visualizar o corpo como 3 círculos, ou anéis. O anel frontal dos braços, o anel do tronco e o anel das pernas. O ponto-chave aqui é que, para ter força e fluidez de verdade, esses 3 anéis precisam girar juntos, no mesmíssimo eixo, como se fossem engrenagens de uma máquina perfeita. Se um deles trava, o sistema inteiro perde potência. E com isso, a gente chega na grande síntese de tudo. Quando a estrutura do corpo e o foco da mente se alinham, a prática vira uma alquimia interna de verdade. Ela transforma o que seria só um esforço físico em energia vital. Esse quadro aqui é fundamental para entender a diferença. O que se busca é a tensão elástica, um corpo vivo, conectado, com uma força que integra tudo e que permite a circulação de energia. O oposto disso é a rigidez mecânica, um corpo duro, quebrado, com força isolada em partes, o que acaba bloqueando o fluxo. Pensa na diferença entre uma mola e uma barra de ferro. É isso. E aqui vai uma dica de ouro, que evita muita frustração na prática. Muita gente quer logo sentir a energia nas mãos, mas se esquece completamente da base. A energia de verdade vem de baixo para cima. Primeiro é preciso enraizar, sentir as pernas cheias de ki. Sem isso, o que se sente no resto do corpo é só imaginação. E para a gente fechar, alguns lembretes que valem a pena guardar. Primeiro, o foco tem que ser em construir a estrutura correta. A sensação é consequência. A mente deve acompanhar o processo, não inventar coisas. Sinais reais de que a prática está funcionando são coisas como calor, uma sensação de densidade ou uma pulsação. E o mais importante de tudo, nunca, jamais, forçar as articulações. O objetivo é abrir o corpo por dentro e não lutar contra ele. Fica aqui uma reflexão para a gente levar. Talvez a maior força que se pode cultivar não seja a força bruta, de levantar peso, mas sim a capacidade de se adaptar, de se remodelar. Enfim, a capacidade de se transformar continuamente. E se essa análise do I Ching Ching ajudou a iluminar alguns pontos, fica o convite para deixar um like. A inscrição aqui no canal garante que a gente continue essa jornada de descoberta pelas artes internas e, claro, ativar o sininho avisa assim que o próximo conteúdo chegar. E fica a pergunta para a gente conversar nos comentários. Qual foi o conceito que mais fez sentido, que mais chamou a atenção nessa nossa análise? E se esse material todo pode ajudar alguém que você conhece, compartilhem. No nosso próximo encontro, a gente vai mergulhar fundo no universo do Taiji. Até lá!